Eu nunca mais quero fazer uma obra na minha vida. Mas antes de falar do que aconteceu aqui, a gente tem que conhecer essas principais envolvidas, ou as principais envolvidas, que são quem? Essa aqui é a Dora Figueiredo, então ela tem um canal gigante aqui no YouTube, ela é influencer, ela é uma blogueira também, e a gente ficou conhecendo ela um pouco mais por conta da reforma que ela fez. E do outro lado, a gente tem a Patrícia. Quem é a Patrícia? A Patrícia é arquiteta titular do Doma Arquitetura, que ela fala, eu sou arquiteta, artista plástica, casada, mãe de 2. A Patrícia tem esse canal que é muito conhecido, ela fala do dia a dia dela em construção, tanto em projeto quanto em obra, e são essas duas envolvidas nesse caso aqui. Beleza, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ver o apartamento antes da reforma, que é uma coisa que muita gente não viu. Na real não é um AP, aqui dá pra ver, ele é bem pequenininho, é um kitnet de 35 metros quadrados de área, mas ele tá semi-mobiliado, pronto aqui para morar. Então tinha o armário já no quarto, tinha aqui armário e espelho no banheiro, tava prontinho. A cozinha também já estava relativamente pronta, faltavam apenas os eletros. Ele é todo integrado, é pequenininho, sim, compacto, mas é super funcional. Aqui tem uma sacada e aqui a escada que leva lá para o segundo pavimento, que é uma cobertura que tem mais 35 metros quadrados. Aqui a cobertura, dá para ver aqui esse espaço, aqui também tem outro espacinho coberto, que é para churrasqueira, ela está aqui tímida, pequenininha aqui no canto, é tudo otimizado, mas é super funcional. Além disso, ó, esse vidro aqui protege, tá? Aqui tá a escada que desce lá para baixo, ou sobe de baixo para cima. Perfeito? Para ser bem sincero, é um bom apartamento para um primeiro imóvel, que era o caso da Dora, na realidade. Ela morava com amigos, ela comenta isso em alguns vídeos, e ela decidiu pela primeira vez morar sozinha e esse foi o apartamento escolhido. A gente vai entender esse problema. E como é que a gente vai entender isso aqui? Eu que vou contar para vocês? Não, e nem a Carol. Quem vai contar isso são as envolvidas. A gente vai fazer as perguntas certas aqui para elas, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que aconteceu. Dora, explica aí para nós. Por que fazer uma reforma desse tamanho aqui num AP alugado? Em primeiro lugar, porque eu era ingênua, não sabia de nada na minha vida. Segundo lugar, porque eu achei que eu ia conseguir comprar esse apartamento no futuro. Tá, beleza. Tu ia comprar 10. Fez algum contrato? Definiu os valores para a obra? Botou alguma coisa assim alinhada nesse sentido? Tudo certinho? Eu já fiz um acordo ali por e-mail de que quando eu fosse comprar, aquela valorização que eu coloquei na reforma não iria contar no valor final do apartamento. Mas isso não foi para contrato. Fui ingênua. Tá, ok. A gente não vai entrar nesse pormenor, mas se ela mandou por e-mail, talvez tivesse uma valia, tá? Se tu sabe alguma coisa a respeito, comenta aqui embaixo. Mas e aí, tu mudou de ideia da compra? A proprietária não topou vender mais? Explica aí melhor pra gente. Até um tempo atrás, ainda existia a possibilidade de eu comprar. Só que eu não consegui, porque quando eu fui perguntar o valor, ele tinha crescido em 114%. E aí eu não tinha dinheiro nem para dar entrada neste apartamento, porque tinha crescido muito o valor. Primeiro, os imóveis, se bem localizados e em bom estado de conservação, eles tendem a ter uma valorização que fica em torno de 10 a 12% ao ano. Então, se ela ficou aqui entre obra e execução aproximadamente 3 anos, né, e vivendo ali, então ele teria de 30 a 36% de valorização no período. Fora isso que ela comentou do que ela colocou ali no apartamento. Só que se você acompanhou a pandemia, sabe que muita coisa teve uma valorização acima disso, especialmente pós-pandemia ou até durante a pandemia. Então, alguns imóveis que tinham um preço desse tamanho acabam ficando com um preço desse tamanho, e sem contar que a pessoa pede o que ela quer pelo próprio imóvel. Então é sempre complicado arriscar todas as fichas nessa possibilidade aqui que não tem uma garantia por escrito sobre os valores que eles estão conversando. Mas vamos seguir. E eu vi gente falando que o valor do aluguel aumentou, e não foi o valor do aluguel que aumentou, foi o valor do imóvel que aumentou, muito a ponto de eu não ter dinheiro para comprar. O que aconteceu, a gente viu alguns vídeos anteriores dela, que ela comenta que o apartamento acabou ficando pequeno e ela decidiu se desfazer do apartamento. Então, por conta disso, ela já não tinha interesse em morar ali, que era realmente muito pequenininho, e ela pensou assim, quer saber, eu vou comprar esse negócio aqui e eu vou utilizar, vou ganhar uns pila de outra forma. Ou eu vou alugar para alguém, ou vou botar alguém da minha família a morar, só que na hora que ela foi entrar em negociação, estava muito caro, ela não pôde comprar. Mas agora sobre o projeto. Dora, explica melhor para a gente sobre valores, responsabilidades,
custos de obra. Explica esses pontos aí que ficou meio em aberto ainda. No começo, eu achei que o projeto inteiro seria feito no formato de permuta. Ou seja, a gente divulga e recebe o projeto completo. O projeto seria uma publicidade para uma marca de imóveis. E eu falei, bora fazer isso, eu preciso disso. Do nada, esse projeto caiu e eu fui avisada de que o prazo não seria mais 3 meses, e sim 6 meses, porque a gente teria que fazer uma obra pela gente. Eu paguei metade do valor total da obra com o meu dinheiro e metade em formato de permuta. Qual foi o teu maior transtorno? Além disso que a gente já viu, de atrasos, de custos, teve algum problema maior para ti? Partiu falar da jacuzzi, piscina inflável, sei lá, esse produto aqui, ó, vou botar na tela pra vocês. Tá, esse produto aí é um spa, tá? Um spa inflável. Eu avisei pra eles no grupo de WhatsApp, todo mundo viu, e a única coisa que me foi falado era que tinha que mudar uma tomada. E eu comprei a tomada que precisava. Foi a única coisa que me falaram sobre a jacuzzi em toda a existência dessa conversa. Tu comprou, instalou, usou, e aí? O que aconteceu? Aí eu inflei, eu coloquei, e aí eu recebi aquela notificação, né? Tu viu a notificação, Carol? Viu? Tá. Pra quem não viu, então, ela recebeu uma notificação do prédio, ela adora, por ter instalado indevidamente esse spa. O que ela fez? Ela chegou lá, montou o spa, encheu d'água e deu um tibum nele. Só que isso aqui, ele tem um modelo, a gente olhou, 795 litros. Então, quando totalmente cheio, ele tem no mínimo 795 quilos de uma carga pontual ali. Ela não pode simplesmente, infelizmente, chegar e colocar. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque isso aqui, a gente tem que ter uma segurança, uma garantia técnica que a laje está preparada para isso. Uma carga pontual em cima de uma laje que não foi, talvez, calculada para isso. Para ela ter certeza, ela deveria sim ter contratado o serviço de alguém que vai calcular isso. Pode ser um engenheiro ou pode ser um arquiteto. Só que eles vão ter que emitir uma anotação de responsabilidade técnica, se for um engenheiro, ou um registro de responsabilidade técnica, se for um arquiteto. Como eu sei que não foi emitido, porque senão o condomínio não teria notificado ela, porque o profissional ia encaminhar isso para o condomínio, eles iam ter aprovado ou não, mas ela ia saber se ela poderia instalar ou não. Isso tudo indica que não foi feito. Em resumo, para você aí, só para não deixar passar, não faça isso. Qualquer intervenção que tu vai fazer, seja no teu apartamento ou na tua casa, vai mudar uma estrutura, vai fazer essa instalação de algo nesse formato aqui, contrate um profissional. Mas em resumo, Dora, qual foi a tua maior dificuldade em toda essa obra? Pode ser bem franca aí para nós. O que eu estou falando aqui é que houve irresponsabilidades na hora da comunicação. E isso aconteceu. Tu buscou resolver essa falha de comunicação de uma forma um pouco mais amena? Eu resolvi pela primeira vez falar que eu estava insatisfeita com algumas coisas que já estavam acontecendo no projeto, que eu recebi uma resposta que eu senti que estava me desrespeitando, tá? E eu fiquei muito mal com isso, porque eu estava apenas ali no grupo tentando resolver um problema que tinha acontecido pós a obra ser entregue. Esse foi o teu maior problema ou teve outro? O meu maior problema com tudo isso foi que depois que estava tudo entregue, que tinha todos os posts, que estava todo mundo falando que o apartamento era lindo, que tinha saído em revista, aí eu não tive mais assistência. E tudo bem, eu fiz uma permuta, então pode falar que eu não paguei por essa assistência. Mas então que me falasse, Dora, para essa assistência eu cobro tanto, me paga, eu pagaria. Porque eu fiquei completamente abandonada de um jeito que eu não sabia como resolver os problemas do meu apartamento que tinham sido causados durante a obra. Eu perdi madeiras inteiras apodrecidas por causa disso. Presta atenção nisso aqui. Que ela falou madeira, a gente encontrou analisando o projeto alguma coisinha que a gente acha que seja onde deu problema. Mais pro finalzinho do vídeo, fica ligado. Então, Dora, para fechar, a obra foi longa e cansativa, como qualquer reforma normalmente é, mas no fim, a tua maior satisfação foi o quê? Resume aí para nós. Então, no final das contas, a minha decepção total foi no pós, porque aí eu consegui entender algumas coisas que eu não tinha capacidade para entender antes. Essa foi a versão da Dora, foi o que ela comentou dos maiores problemas que ela teve. E agora a gente vai fazer o quê? Vai ouvir o outro lado da história, a Patrícia, da Doma Arquitetura. Toda história tem dois lados, então eu acho importante a gente sempre ouvir
os lados. Só que o seguinte, a Patrícia ela não fez um pronunciamento, assim, nem em nenhuma das redes sociais, nem no Instagram, nem no canal dela no YouTube, a gente não viu isso pelo menos. Ela acabou falando do caso meio que por cima e sem citar nomes. Ela estava visivelmente chateada no vídeo, então ela falou algumas coisas que a gente acha nem muito interessante trazer para cá, mas ela falou um pouquinho sobre a política do escritório sobre contratos, seja de projeto, seja de obra, administração, enfim. Então isso a gente achou interessante trazer para vocês entenderem um pouco melhor. Ninguém é obrigado a continuar com você, né? Eu acho que você precisa deixar o seu cliente livre. Se ele está insatisfeito, pode seguir com outro profissional. A gente tem uma política aqui na Doma de devolver essa parcela de pagamento, se a pessoa está insatisfeita, né? Se não está conseguindo aprovar o projeto. A gente passou por isso, acho que uma vez, quando a pessoa faz o pagamento, tá? No caso. Ao que tudo indica, ela deu uma alfinetadinha aqui por conta dessa parceria que parece que não teve um pagamento, mas enfim, isso é outra conversa. Vamos agora voltar lá para o projeto. De cara, dá para ver aqui que foi uma bela de uma repaginada. Bastante coisa em marcenaria, então dá para ver aqui embaixo. Pintura, novos pontos de iluminação, que tem os trilhos, tem essa pendente aqui em cima da bancada. Muita coisa ela foi mexida nesse sentido. Novo revestimento aqui, ó, na parede da pia. Teve também, aqui a gente tem o piso, ó, a troca do piso vinílico por esse piso mais claro. Bastante coisa. Além disso, tem um ar-condicionado aqui, ó, que não tem o ar. Aqui tem um ar-condicionado, tem essa caixa aqui, que tudo leva a crer que é gesso. Por quê? Porque é bonito? Não, porque isso aqui eles estão escondendo o dreno. E se tem dreno, então a gente sabe que tem coisa de hidráulica. E eu sempre digo, ó, cano, se tem um troço triste de mexer, é cano dentro de uma casa. Então, a gente viu que é uma obra relativamente grande mesmo, tá? Para um apartamento desse tamanho. E não esquece, Carol, esse apartamento é da Dora? Não. Não, né? Esse apartamento, esse kitnet é alugado. E aqui tá a raiz de todo esse rolo aqui. Mas vamos seguir com a obra. Ah, um detalhe importante também. Aqui, nós, da arquitetura direcionada, a gente não atua mais com projeto de interiores. A gente já fez isso muito lá atrás, mas hoje a gente não atua mais com projeto de interiores, nem com reforma. Então, nós trabalhamos e optamos por trabalhar hoje com projetos e obras do zero. Aproveita e já dá uma conferida aqui, ó. Aqui embaixo o link para o nosso Instagram e o nosso site também. Mas aqui voltando. Logo mais, como a gente não trabalha com isso, a gente vai deixar vocês aqui com a opção de conhecer um trabalho de alguém que faz isso e faz isso muito bem. Quem? É uma arquiteta, amiga nossa, que atua exatamente nesse nicho aqui. Que nicho? De fazer obras em apartamentos alugados? Sim, só que obras simples, mais funcionais, em projetos mais práticos, algo menor. Ou também para você que precisa de uma reforma mais prática na tua casa. Não quer quebra-quebra? Beleza, essa pessoa é a pessoa certa para você. Tranquilo? Vamos voltar aqui. Aqui é a escada, que leva lá para o segundo pavimento, que mostra então a divisória entre o quarto, aqui, tá? E a sala e cozinha nesse ambiente integrado. Então aqui teve essa divisória em MDF que foi feita para isso. Esse é o banheiro. A gente vê que teve uma senhora de uma mudança, não é uma obra tão pequena, só a reforma desse banheiro aqui já ia dar muito pano para manga. Podem confiar. Por quê? Porque ela teve troca de bacia sanitária, teve novos pontos de iluminação, que não dá para ver aqui dessa imagem, mas a gente já viu. Teve esses móveis aqui, teve pedra, todo o piso foi trocado, revestimento de todas as paredes, enfim, tudo. A única coisa que foi mantida, para não dizer que foi mudado todo o banheiro 100%, foi o box. Então o box está aqui, do jeitinho que ele era originalmente. Agora a gente vai subir. Aqui dá para ver a divisória entre os apartamentos, tá? Entre os vizinhos. E agora a gente vai ver como que isso aqui ficou. Fizeram então essa divisória, esse ripado, para ser um pouco mais discreto, a pessoa não ter acesso visual direto para o vizinho. E tanto aqui quanto do outro lado. Então as duas pontas ali dessa cobertura, elas utilizaram esse tipo de revestimento. A gente achou, a Carol e eu, sendo bem franco, que aqui tinha um problema. Por quê? Quando a gente olhou, parecia MDF. E se fosse MDF, obviamente isso aqui não deveria ser aplicado num ambiente externo como esse aqui. Só que a gente foi ver uma explicação e a Patrícia da Doma mostrou em vários vídeos dessa obra em andamento que esse material na verdade não era MDF. O material que eles escolheram foi esse aqui, ó, que ela tá segurando aqui, tá? E além de usar nesse revestimento, eles usaram naquela caixa ali, naquela redoma de vidro da escada, para justamente fazer para não deixar a luz direta e o calor entrando lá no pavimento inferior.
Esse aqui é o filete para essas divisórias com os vizinhos e tem essa composição aqui entre a ripa e o filete para dar esse estilo ripado aqui para essa área que é a coberta, que é justamente onde eu falei que tinha aquela churrasqueira pequenininha, e eles fizeram esse espaço aqui. Aqui tem um espaço para embutir a churrasqueira, aqui tem esse espaço aqui que eu acho que é um tanque, a Carol acha que é uma pia. Mas tá aqui. Pode ser usado para os dois fins. Beleza. Aqui também dá para ver o novo piso. O piso foi trocado. E só a mudança de piso, essas coisas, a gente vê que a obra realmente ela começou a crescer muito. Aproveitando sobre o piso, tem uma coisa interessante aqui, ó. A gente achou, sinceramente, que isso aqui foi uma decisão bem ruim. Por quê? Esse piso, ó, ela está comentando aqui embaixo, é um ladrilho hidráulico. O ladrilho hidráulico, ele é poroso. Então esse material aqui, ele absorve água e ele não é muito indicado, porque ele pode dar um problema no futuro de infiltração, para uma área coberta como essa aqui, numa cobertura. A boa notícia é que a gente viu nos vídeos da obra que eles impermeabilizaram isso aqui, até com mais de uma demão, como é recomendado, com resina. Perfeito. Tá, mas e aí, Fifo? Então por que isso aqui é uma decisão ruim? Porque, cara, isso aqui vai exigir manutenção futura. E é uma manutenção relativamente constante, de ano em ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, depende muito da circulação e também do clima, já que essa é uma área coberta, como eu comentei. Só que aqui está o ponto. Contar que no apartamento alugado, a pessoa ela vai ficar aplicando resina no piso de ano em ano? Não vai, difícil. Então, assim, é ser muito otimista nos cuidados do locatário. Então, realmente, ó, um porcelanato aqui, se fosse obrigado a mudar por N motivos, era mais indicado, porque o porcelanato por si só, o porcelanato, ele é sim impermeável. Então, tá resolvido o problema, por mais que não seja tão bonito talvez quanto o ladrilho ficou aqui, mas era mais seguro. Mas voltando lá pro ripado. Aqui no ripado também tem um porém. E o que é? Na cor que eu não gostei, que eu tô me metendo no projeto dos outros? Não, na especificação desse material. Lembra daquilo que eu comentei, que a Dora falou, da madeira que foi retirado? Pois é, a gente não sabe se foi isso aqui, porque isso aqui não é madeira. Mas o fabricante avisa, tá? A Santa Luzia avisa que ele não mofa, que ele não apodrece, que ele é imune às pragas, aos cupins, então é um bom material realmente. Ele pode sim ser usado em ambientes úmidos, que foi o que a gente comentou, e eles colocam lá no site até exemplos disso, em cozinhas, banheiros, lavanderias, mas tem esse porém. Qual porém? Ambientes úmidos, internos, e não ambientes expostos totalmente à umidade como esse aqui. Isso é um achismo meu? Não, exatamente eu comentei, tá lá no site do fabricante. Foi um erro, Fifo? Pior que para mim, eu acredito que sim. E o pior, a equipe da Doma, ela falou que eles teimaram em colocar esse revestimento aqui. Por quê? Porque eles sabiam que era para uma área úmida, mas eles deram tentaram e colocaram, e se deu problema, a gente sabe que foi por conta disso. Como eu sei, tô chutando, tem contatos dentro da Doma? Não, porque a Doma fala isso no vídeo da reforma da laje cobertura kitnet. Exatamente esse é o título. Dá uma conferida lá no canal da Doma que tu vai ver que ela fala isso. Então a gente não sabe, como eu comentei, se esse material aqui foi o que deu problema, que foi o que a Dora comentou lá no vídeo, mas provavelmente sim. Então se deu problema, foi por conta disso. Mais especificação para um lugar que não deveria receber esse material. Mesmo assim, tá vendo todos os 4 vídeos da Doma sobre o projeto e sobre essa obra aqui, o andamento, essa obra depois de entrega, enfim, dá para ver que as decisões todas, sim, elas foram estudadas, tiveram um porquê, tiveram um motivo. Olha aí o Fifo, malandro, passando um pano aí pra colega. Na real, não tô passando mesmo. É que eu já trabalhei com interiores e, cara, eu já errei muito. E muito mais do que isso. Então, eu sei que algumas coisas, infelizmente, passam ou no projeto, ou na revisão do projeto, ou na obra, ou alguém muda uma coisa e você tem que mudar todo o projeto de um dia para o outro, porque tem que entregar rápido, então é muito problema. E outro ponto importante, essa reforma aqui, ela foi uma parceria entre a Dora e a Doma. Então, obviamente que nenhuma das duas e nem um dos outros parceiros que ajudaram a construir isso aqui, eles querem que alguma coisa dê problema. Então, cara, aconteceu, poderia ser resolvido justamente com uma boa conversa, talvez. Mas vamos para um outro ponto que, segundo a Dora, foi o maior transtorno para ela. Esse spa aqui. A Patrícia mostrou nesse vídeo que o spa ele foi colocado depois que a obra tinha sido entregue. Então a Dora já estava até morando quando ela viu que esse negócio estava aqui
no lugar que ele está aqui. Tá? Na sequência, ela comenta, aqui embaixo até tem um não aqui bem grande, que ela disse que ele não poderia ser instalado uma banheira ou mesmo uma material inflável mais leve sem antes contratar o serviço de um engenheiro calculista. Ela não falou se a Dora contratou ou não, ela só disse isso, não dá para fazer sem o cálculo e autorização de um engenheiro. Então a gente já viu, pelo que tudo indica, que isso aqui não foi feito. Agora minha pergunta, essa responsabilidade é de quem? Da arquiteta ou da proprietária? Nesse caso não é nem proprietária, nesse caso é locatária. Da arquiteta ou da locatária? Olha, se esse spa tivesse no projeto, eu vou taxar aqui, a responsabilidade era da arquiteta, porque ela deveria sim falar, eu não calculo, mas eu tenho essa pessoa que calcula aqui para mim, a gente tem que ter segurança sobre isso. Agora, se ela for instalada depois da obra entregue, aí a conversa já muda um pouco. Por mais que ela seja leiga, a cliente, ela deveria sim ter pedido ou tirado algum esclarecimento com a equipe da Doma. Como a gente nunca vai ter acesso ao grupo de WhatsApp, que ela comentou que ela mandou ali, então a gente não tem como saber o que foi combinado. Só que isso aqui não deveria e por isso ele foi mandado retirar, certo? Mas de todo esse furdunço, esse rolo, o que fica é, para você que está assistindo, faça contratos de tudo, de projeto, de obra, de aluguel, de fornecedores dos materiais da obra. Ah, mas FIFO, é permuta. Que bom para você. A gente ainda não chegou nesse estágio aqui, está muito longe disso. Mas faça contrato disso também. Isso é importante. Tá, FIFO, e agora é o seguinte, vai ficar em cima do muro? Não, não vou ficar em cima do muro. Eu vou taxar aqui. O pior problema dessa reforma não foi o projeto, não foi essa obra, não foi falta de contrato também, né, Carol? Eu arrisco dizer que não foi nem o pós-obra. O que foi? Pior problema dessa obra foi ter feito uma reforma desse tamanho numa kitnet alugada. Sem sombra de dúvidas, esse aqui foi um projeto de quinta. Não, isso foi uma ideia de quinta. Isso a gente roubou e um seguidor falou isso para nós. E agora, vamos para a dica do FIFO do dia. Conheçam o trabalho dessa arquiteta aqui, a Mariana Medeiros, a Mari. Se você quiser ir mudar a tua casa, deixar ela do teu jeito, da tua cara, com escolhas mais simples, a Mari com certeza ela vai te ajudar. E de quebra, eu mandei esse vídeo aqui para ela antes e ela nos mandou isso aqui. Olha só. 90% dos meus clientes de consultoria moram num apartamento alugado. E o que eu mais ouço aqui é: Mari, quero deixar aconchegante. Mari, quero deixar a minha cara. Então vamos lá, vou dar 4 dicas pra vocês que, assim como eu, moram em apartamento alugado, mas quer se sentir bem, quer se sentir em casa. Número 1, invista em móveis que você pode carregar. E investe sem medo, porque isso tu vai levar pra vida toda. Cadeira, banco, cabeceira solta. 2, marcenaria planejada apenas onde realmente for necessário. Então um racão com uma prateleirona, é isso. 3, iluminação. Muita gente acha que a gente só pode ter uma vibes massa se a gente encher o teto de pontos de luz, né, a partir de um gesso e tudo mais. A boa notícia é que a gente consegue fazer vários climinhas apenas com arandelas, abajures e trilho eletrificado. Nesse caso, dispensando completamente o gesso. E de novo, tudo isso tu pode carregar. E afinal é que se for fazer uma melhoria um pouco maior, que envolva troca de piso, armários planejados nos quartos, tente negociar com o proprietário. Já vi muitos clientes se darem bem com esse combinado. Eu nunca consegui nada por aqui, mas vai que tu se dá bem. FIFO, tô amando te acompanhar por aqui. Tu é um baita arquiteto, aprendo muito contigo. E deixo, né, o meu convite. Se inscreve no canal do FIFO, segue ele no Insta e aproveita pra deixar o meu Insta aqui também. Vai ser um prazer te receber por lá. Essa é a Mari, sensacional. Ela só errou numa coisa. É o canal da Carol do FIFO. Então eu vou deixar o link da Mari aqui na descrição para tu ver o trabalho dela. E se você quer ver o nosso trabalho além aqui do YouTube, corre lá pro nosso Instagram, @arquitetura direcionada, e não esquece, se você estiver pensando em reformar, valendo um apartamentozinho alugado e gastar uma baita de uma grana, vai ter aquela voz lá no seu ouvido dizendo que tem um projeto de quinta aqui? Não, tem uma ideia de quinta aqui. Beleza? Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Eu sempre confundo os nomes. Puxa teu cabelo aqui. Pra frente. Tá uma orelhinha. Não? Tá aí, amor. Não deu.